aqui é o Showtime 112. Estamos de volta com o capítulo final da história de Hermann Göring na Primeira Guerra Mundial. Como muitos sabem, o líder nazista foi um piloto de caça bem-sucedido na Grande Guerra. Assista aos 2 primeiros vídeos se você perdeu. Quando paramos pela última vez, em 16 de julho de 1917, Göring era o comandante da Jagdstaffel, ou Esquadrão de Caça 27. Mesmo tendo sido creditado por abater um SE-5A naquela data, seu velho e confiável Albatros D3 foi danificado e descartado após um pouso forçado. A nova aeronave de Göttingen era outro Albatros, o D5. A melhora no desempenho em relação ao modelo antigo era pequena. Os aliados lançavam modelos melhores. Mas apesar de tudo isso, ele acabaria sendo o tipo mais bem-sucedido no placar de Göring. Sua primeira reivindicação com o D5 foi em 27 de julho de 1917, ao sul de Passchendaele. A vítima teria sido um Martin Sight, mas não há registros britânicos que confirmem a perda. No entanto, Göring foi creditado com sua 10ª vitória. Sua 11ª vitória é muito mais certa. Em 5 de agosto, sua patrulha atacou 9 Sopwith Camels, então recém-lançados. Sobre as linhas de frente, Göring conseguiu se posicionar atrás de um Camel e acertá-lo a cerca de 50 metros de distância. Fumaça começou a sair do caça britânico e o piloto, o tenente Gilbert Buden, entrou em espiral e desapareceu em nuvens densas. O tenente Buden, do esquadrão número 70, foi ferido, mas conseguiu retornar às linhas britânicas e pousar forçado. A carreira de Göring estava em ascensão. Em 18 de agosto de 1917, ele foi promovido a Oberleutnant, e uma semana depois, recebeu o crédito por sua 12ª vitória. Confirmada, liderando uma patrulha noturna, ele primeiro atacou uma aeronave FE-2 de 2 lugares. Suas armas logo emperraram, então ele se afastou. No entanto, ele conseguiu destravá-las. Mas, nesse momento, ele viu um Sopwith Camel solitário a 4.200 metros ao sul de Ypres. Ele perseguiu o caça britânico até 1.800 metros, atirando continuamente. Seu oponente acabou caindo e se chocou no nevoeiro. A reivindicação de Göring pode ser relacionada à perda de um Camel pilotado por um futuro as, o 2º tenente Orlando Bridgman, novamente do esquadrão número 70 que foi ferido, mas sobreviveu ao confronto. Göring conquistou sua 13ª vitória ao abater um Airco D-D-D-D-D-D-H-1, 4 do 57º Esquadrão Corpo Real de Voo em 3 de setembro. Sua reivindicação de um Sopwith Camel em 20 de setembro não foi confirmada, mas Göring teve mais sorte no dia seguinte,
21 de setembro de 1917, pouco após as 9, H. Götting avistou 14 caças Bristol em missão de bombardeio a cerca de 4.500 metros. Os caças alemães atacaram e Goethe posicionou-se abaixo da cauda de um dos Bristol e abriu fogo. O avião britânico caiu e se chocou contra o solo. A vítima de Göttingen tinha provavelmente 15 vitórias como as. Segundo o tenente Ralph Curtis e seu observador Desmond Uniacke, do esquadrão número 48. Curtis morreu devido aos ferimentos, enquanto Uniacke sobreviveu. O avião britânico certamente foi abatido, mas além de Göring, outro piloto alemão, o tenente Fritz Kirchhoff, aparentemente recebeu o crédito total pelo mesmo avião. Mostrando o caráter um tanto caprichoso do reconhecimento de vitórias na Grande Guerra, Göttingen esperou um mês até vencer novamente em 21 de outubro, às 15h45. Ele e mais 5 pilotos viram 5 caças inimigos, identificados como Sopwith, atacando um avião de reconhecimento alemão Luftverkehrsgesellschaft. 3 caças britânicos foram abatidos, um deles por Göring, ao norte de Lille. Os pilotos alemães confundiram seus oponentes, pois os aviões britânicos eram SE, 5S do 84. O Esquadrão Corpo Real de Voo A vítima de Göttingen provavelmente foi o piloto australiano Arthur Hempel, que sobreviveu e foi capturado sem ferimentos. A última reivindicação de Göring em 1917 foi em 7 de novembro. Ele liderava 9 caças Albatros e disse ter abatido um DH-5. Mas os registros britânicos não mostram nenhuma perda. Mesmo assim, Göring recebeu o crédito por sua 16ª vitória. O mau tempo em novembro de 1917 reduziu os combates, frustrando Göring na conquista da Pour le Mérite, também conhecida como Blue Max, que na época exigia 20 vitórias aéreas. Ele passou o restante do ano e o início de 1918 de licença. Göttingen marcou novamente no fim de fevereiro de 1918. No 9º voo, a cerca de 10 quilômetros do campo em Marque, Bélgica, durante patrulha matinal, foram atacados por 2 SE-5 britânicos. Os pilotos britânicos tinham a vantagem inicial de altitude, mas a luta logo caiu de 4.500 metros para 2.000 dus. Göring avaliou seus oponentes como pilotos muito experientes. O próprio avião de Göring ficou crivado de balas, mas ele evitou ferimentos. Após várias manobras difíceis, Göring fez uma curva fechada e ficou atrás de um dos caças britânicos. Göring disparou sua metralhadora e abateu o SC-5, matando o segundo tenente George Craig, do 60º Esquadrão.
O segundo SC-5 foi abatido pelo tenente Rudolf Klink em sua sexta vitória. Mais uma vez, Göring enfeitou seu relatório, chamando Craig de capitão com reputação de audácia e coragem, quando na verdade Craig não teve chance de se destacar. Problemas de saúde fizeram Göring parar de voar até 7 de março. Ao retornar, sua unidade foi transferida a cerca de 50 quilômetros a sudeste para Erson, França, como parte dos preparativos defensivos da primavera. No entanto, a Altstaffel viu pouca ação. Inicialmente, Goethe teve que esperar até 7 de abril de 1918 para sua 18ª vitória. Jasta, de 27 anos, recebeu o famoso triplano Poker DR. Não havia unidades suficientes para equipar toda a unidade, então ela continuou voando como uma Staffel mista, mantendo alguns de seus Albatros D5. Em 7 de abril, Göring e outros 9 pilotos atacaram o avião de reconhecimento britânico RE-8, escoltado por caças. Os alemães estavam voando uma mistura de triplanos Fokker e Albatros D5. Não está claro qual avião Göring pilotava nessa batalha, mas ele certamente voou o Fokker em várias missões, então essa pode ter sido uma delas. Goethe foi atrás do RE-8, enquanto a maioria dos outros alemães enfrentava os caças britânicos. Outro piloto alemão, o tenente Stoltenhoff, também atacou o RE-8 de Naversik e, na verdade, afirmou tê-lo abatido. A vitória, porém, foi atribuída a Göring como sua 18ª. Os dois pilotos podem ter danificado o avião britânico, mas a senioridade de Göring pode ter influenciado. A tripulação britânica, o segundo tenente Harry Collier e o tenente Eric Mausen, ambos sobreviveram. O triplano foi uma melhoria para Jasta, 27 mesmo sendo difícil de pilotar e já não sendo tão bom quanto os modelos aliados mais recentes quando entrou em serviço amplo. O próprio Göring enfrentou a dificuldade. Apenas um dia após Manfred von Richthofen ter sido famoso morto em batalha, Göring entrou voando em um hangar, provavelmente pego por um vento cruzado. Ele escapou sem ferimentos, mas a fuselagem não foi mais mencionada nos relatórios, sugerindo que foi descartada. Jasta 27 mudou de aeródromo novamente em 21 de maio, indo para Vives. No entanto, o período foi pouco proveitoso para a unidade, que teve pouco combate. Göring, finalmente, recebeu sua aguardada Pour le Mérite em 31 de maio, mesmo sem ter atingido 20 vitórias. Algum tempo após essa conquista, sua unidade foi equipada com um novo biplano Fokker D7, que se mostrou uma aeronave muito mais fácil de pilotar em comparação com o DR. Um triplano. Ele também oferecia maior velocidade máxima e boa resistência, permitindo mergulhos e manobras mais agressivas. O D7 era páreo para qualquer avião aliado do final da guerra. Após mudar de aeródromo novamente em 3 de junho para Monte de Soissons, Göttingen decolou em seu novo Fokker D7 2 dias depois, seguido por outras 4 aeronaves. Às 10 horas, avistaram um biplano de reconhecimento francês Doran AR, guiando fogo de artilharia e voando para suas linhas.
Göttingen perseguiu o avião francês, gastando cerca de um quarto de sua munição e, por fim, abatendo-o. Não há registros de AR, um abatido nessa data, mas 5 Brig 14 semelhantes foram perdidos. Göttingen pode ter identificado erroneamente sua vítima. Quatro dias depois, em 9 de junho de 1918, Göttingen liderou uma patrulha pela manhã e avistou caças franceses S-PAD S-7 voltando ao seu campo de aviação. A cerca de 400 metros de altitude, Göttingen mergulhou sobre um deles. Ele relatou que o caça inimigo despencou como uma pedra e atingiu o solo em Horseshoe Wood, ao sul de Coray. O piloto francês Pierre Chon sobreviveu ao abate e foi capturado. Isso foi confirmado como a 20ª vitória de Göttingen. A 21ª vitória aérea de Göring, em 17 de junho de 1918, foi agridoce. Às 8h30 da manhã, seu esquadrão de 7 aeronaves encontrou 5 aviões atacando alguns balões cativos alemães. Os pilotos da Fokker mergulharam e iniciaram um combate aéreo, no qual Göring conseguiu abater um SPA-D-13 a cerca de 500 metros de altitude. Outro avião foi abatido por Rudolf Kimke. 2 pilotos franceses, Marechal Franceschi e Agustin Breton, sobreviveram e foram capturados, confirmando as reivindicações alemãs. No entanto, 2 pilotos alemães, Maximilian von Fürster e Wilhelm Schaffer, colidiram ao tentar atacar o mesmo avião. Ambos os aviões caíram, matando seus pilotos. Göttingen participou do segundo Typenprüfung, ou primeiros testes de tipo de aeronave em Adlershof, iniciados em 3 de julho de 1918. Esse evento foi originalmente iniciado por Manfred von Richthofen, com o propósito de fazer com que novos tipos de aeronaves fossem testados por pilotos de caça bem-sucedidos, que então poderiam usar sua influência sobre as decisões de compra. Um dos novos projetos era o Zeppelin Lindau D1, antigo caça cantilever de metal com revestimento de duralumínio nas asas e fuselagem. Göttingen testou o novo caça e deu uma opinião muito positiva sobre ele. Ele foi sucedido por Hauptmann Wilhelm Reinhardt, o sucessor escolhido por Richthofen como comandante do Jagdgeschwader 1. Durante um mergulho, a asa superior e a fuselagem se romperam, a aeronave caiu e Reinhardt morreu. Isso abriu a vaga para um novo comandante e o substituto foi escolhido em 5 dias. Acabou sendo Hermann Göttingen. Ele superou vários outros comandantes de Stafford com mais vitórias aéreas. A política teve um papel importante, já que o príncipe herdeiro Wilhelm propôs Göttingen. Mas é certo que ele pediu outro favor ao influente padrinho, Dr. Hermann Eppenstein, médico rico de origem judaica. Comandar o Jagdgeschwader, originalmente liderado pelo Barão Vermelho, certamente era uma grande honra, mas aparentemente não contribuiu muito para o total de vitórias de Göttingen. Na verdade, ele só conquistou mais uma vitória após ser nomeado.
Em 18 de junho de 1918, Göring relatou enfrentar SPAD, 13 franceses perto de Saint-Bandry, às 8h15. Ele disse ter abatido um, enquanto outros dois foram reivindicados por outros pilotos alemães. O relatório não traz detalhes e, embora possível, não pode ser ligado a uma perda francesa específica. Esta foi a 22ª e última vitória aérea confirmada de Göring. Embora seja uma pontuação muito respeitável, isso nem o coloca na lista dos 50 melhores ases alemães da Primeira Guerra Mundial. Se não fosse seu papel na Segunda Guerra Mundial, poucos conheceriam seu nome hoje. Göring não voou muito nos últimos 3 meses da guerra, mas comandar o Geschwader de Richthofen foi sem dúvida uma grande honra para ele. Porém, após ele assumir o comando, a situação piorou para os alemães e as perdas aumentaram, pois os aliados passaram a usar mais aeronaves modernas, algo que a Alemanha não conseguia igualar. Em agosto de 1918, o Jagdschwader 1 foi reduzido a apenas uma Staffel. Quantas das 22 reivindicações de Göring são certas, ou pelo menos altamente prováveis? A resposta é 18 ou 19, o que parece comparável ao histórico da maioria dos outros pilotos. Como mencionado anteriormente, o objetivo desta série não é glorificá-lo ou qualquer ideologia totalitária, mas simplesmente oferecer uma perspectiva adicional à história. Espero que tenha gostado da série. Deixe-nos saber se você gostaria de ver mais vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial e sinta-se à vontade para sugerir temas específicos. E como sempre, siga assistindo a Showtime 112